minissérie da Globo, Os Dias Eram Assim, ou novela ou minissérie que está passando na Globo. Me senti na vontade de fazer esse vídeo para esclarecer para você, meu amigo, que quer saber a verdade histórica, né? A verdade da história. Porque a história a gente tem que estudar, a gente tem que ler, a gente tem que conversar com as pessoas que viveram naquela época, a gente tem que assistir palestras, assistir vídeos, ler mais ainda, ler quem é de um lado, quem é de direita, depois ler quem tem de esquerda. Aliás, tudo que se fala sobre o período militar no Brasil, nas faculdades, professor, é tudo de esquerda. Então isso não é a verdade. Isso é como a esquerda conta que foi o período militar. Inclusive a Globo, tá bom? A Globo é uma empresa, mas todos os atores, todos os artistas, todos os dramaturgos, ator de novela, jornalistas, é quase 90% de esquerda. Então por isso que você vê esse massacre todo em falar tão mal dos militares. Então eu listei aqui as coisas, os feitos do período militar, que foi de 64 até 85, para que a gente tire a conclusão se realmente os dias do período militar eram assim como a Globo, a mídia, tenta massacrar na cabeça das pessoas, que era só repressão, tortura, briga, né? Você saía da esquina e ia ser torturado. Naquela época, como se naquela época nossos avós, nossos tios, nossos pais, era todo mundo preso e torturado na rua, o exército passava e enfiava o cacete em todo mundo. É essa doideira que eles tentam fazer você e o povo brasileiro acreditar. Então, sobre a repressão no período militar, o que nós tivemos de verdade sobre a repressão? Lula ficou o período militar todo solto. E era um metalúrgico grevista de esquerda, comunista. FHC, Fernando Henrique e José Serra nunca foram torturados. Saíram do Brasil, bem como Brizola, por exemplo, e viveram no luxo na Europa ou no Chile, dando aula de intelectuais, fazendo excursões, viagens, falando mal do Brasil pelo mundo inteiro. Nunca foram torturados. Os maiores líderes da esquerda nunca foram torturados. Por aí você começa a ver que o castelo de areia de mentiras da esquerda vai caindo. Militares derrotaram, graças a Deus, as guerrilhas armadas terroristas comunistas, que fizeram parte, quando bem jovem, a Dilma, Carlos Marighella, um grande terrorista guerrilheiro, Carlos Lamarca, dentre outros. Logo em 64, no iniciozinho, os militares assumiram, porque era comunismo, era Guerra Fria, não existia União Soviética na época, pagavam terroristas que nem Dilma para explodir banco, matar pessoas, matar a segurança de banco, fazer roubo a banco, roubo de caminhão, de cargas nas estradas, e matavam os motoristas de caminhão. Tudo isso para poder botar dinheiro para dentro das organizações criminosas, comprar mais armas e derrubar o governo e impor a ditadura do proletariado, uma ditadura de Cuba. Tá? Em 59, Fidel Castro tinha virado ditador de Cuba, dando um golpe comunista lá em Cuba. E graças aos militares nós não vivemos numa ditadura igual Venezuela e Cuba hoje. O povo votava. Pergunta para o seu avô, pro seu tio, pergunta. Tio, você votava para prefeito, vereador, deputado, governador na época da, entre aspas, ditadura militar? Que ditadura é essa, avô? Tio, professor, pergunta para o seu professor de história no colégio. Ele não vai nem saber responder, porque o pessoal não estuda. Até quem né, tem exceções, mas a massa dos professores de história são mediocremente formados. Então eles são dados para ele a ideologia da esquerda de como ficar falando mal do período militar e dos militares na sala de aula para as crianças. Agora, se você catucar e perguntar, professor, como que é ditadura se a gente votava para governador, para vereador, para prefeito, era o povo que escolhia? Que ditadura é essa? Pergunta para os mais velhos, eles vão saber te responder. Cultura de qualidade, músicas de qualidade,
Gilberto Gil, outro esquerdista que vivia solto fazendo shows por aí, Chico Buarque, etc. Eram livres e faziam shows direto no Brasil. E não tem nenhuma foto deles preso nem torturado. Então aqui já desmontei a parte ideológica da esquerda, que foi um período terrível de repressão, não podia falar nada. Mentira! Mentira! É lógico que se você falasse mal contra o governo militar, defendendo Cuba, falando que tinha que ter igualdade, igual União Soviética, é óbvio que você seria preso para interrogatório. Mas não significa que você seria torturado e que você ia ficar preso. A maioria esmagadora foi solta, era interrogado e era solto. A própria esquerda vasculhou os 21 anos de período militar. Sabe quantos torturados a própria Comissão da Verdade da Dilma identificou? 400 e poucas pessoas. Em 21 anos. Que ditadura é essa? É dita mole. É dita branda. Só na Argentina, quando teve um período militar que foi bem menos do que 20 anos, foram 30 mil. A nossa foi 400 e pouco torturados. E eram quase todos terroristas, guerrilheiros, comunistas, armados, que queriam botar uma ditadura no Brasil. Agora, os feitos do período militar. Compara com hoje em dia. Os militares criaram a Telebrás, a Telerge, a Embratel. O PIB do Brasil cresceu em 72, 74, se não me engano, 14%. A maior taxa da história do Brasil, chamado de milagre econômico. Hoje, Dilma entregou com menos 3,9%, no outro ano, esse agora, menos 3,4%. Só um ano dos militares foi 14% positivo. Usinas nucleares de Angra dos Reis, de energia elétrica, militares que construíram. Usina hidrelétrica de Itaipu, Tucuruí e tantas outras que dão energia elétrica para nossas casas. Os militares que construíram. Ponte Rio-Niterói, os militares que construíram. Estradas, ferrovias, aeroportos no Brasil, período militar que construiu. Investimento na Petrobras, para a Petrobras fazer o Brasil ficar autossuficiente em petróleo. Porque na época o Brasil importava 90% do petróleo. E os militares deixaram o Brasil em vias de ficar autossuficiente em petróleo. Banco Central, os militares criaram o Banco Central. Criaram o INSS para o trabalhador. Criaram PIS, PASEP, investiram na saúde, investiram, inclusive com o INAMPS. A educação tinha aulas de religião nos colégios e de moral e cívica. E agora o PT e o PSOL tentaram botar a ideologia de gênero para as crianças. A polícia era temida pelos bandidos. Pergunta para o seu avô, para o seu tio, se a criminalidade na época dos militares era igual a essa hoje. 70 mil assassinatos violentos por ano, hoje, nessa democracia da esquerda. A Embrapa foi criada pelos militares. Quando eles assumiram, o Brasil tinha 64 quilômetros de asfalto. Sabe com quantos quilômetros de asfalto foi entregue o Brasil em 85? De 64 quilômetros foi para 65 mil quilômetros de asfalto no Brasil. Investimentos fortes nas Forças Armadas, ganhavam bem, tinham bons equipamentos, bons tanques, boa munição, bom armamento, bom treinamento. Polícia Militar, mesma coisa. Exportou, o Brasil exportava. A agricultura, hoje, o agronegócio, o que sustenta ainda nosso PIB, foram os militares que investiram. Criaram o sistema Proálcool, criaram a Embraer, que até hoje é uma das maiores empresas que vendem aviões no mundo. Construíram 4 portos e consertaram 20 portos. Criaram a Polícia Federal, que o Lula e o PT ficam dizendo que na época não existia, que não podia fiscalizar, que agora é que pode. Quem criaram foram os militares. Polícia Rodoviária Militar, Federal, quem criou foram os militares. O próprio Emílio Odebrecht disse em delação, está no YouTube, que ele tentou, junto a um major que foi nomeado para comandar uma estatal, a Cobal, ele ofereceu propina para o major, para ver, igual ele fez com Lula aos milhões, e com Dilma e com o PT,
Sabe o que o major fez? Ele mesmo disse, está na internet. Quando ele começou a falar de propina, o major pegou um revólver 38 e botou em cima da mesa. E ele disse em um depoimento que achou que ia sair dali morto, que ia morrer. Que os militares eram assim. Figueiredo, o último presidente militar, no início da década de 80, entregou o maior conjunto, o maior programa de casas populares da história do Brasil. 3 milhões de casas populares para os pobres, para o povo, na primeira metade da década de 80. Muito acima do que Lula e Dilma fizeram com Minha Casa Minha Vida, essas coisas todas que roubaram muito dinheiro. Então, meus amigos e minhas amigas, a esquerda vasculhou, da mesma forma que vasculhou quem foi torturado, eles vasculharam tudo que podia ter de corrupção, para poder, né, malhar os militares hoje em dia, dizer que eram ladrões e tal. Não acharam nada de grande, nada comparado a Mensalão, a Petrolão. Todos os 5 presidentes militares, Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo, todos morreram com o mesmo salário que ganhavam. Figueiredo teve que vender os cavalos para poder se tratar. O outro precisou, o Médici, quando estava morrendo, se tratar no hospital da Aeronáutica. Os filhos só herdaram do Castelo Branco um apartamento em mau estado de conservação. Se não me engano, o Castelo Branco ou o Costa e Silva. O Geisel se retirou lá para Teresópolis, na fazenda dele, ficou lá. Fazenda dele, nada comparado a Dilma, filho de Lula, nada comparado, Eduardo Cunha, essa galera de hoje em dia que ficou no poder, mandando, destroçando o Brasil. Agora você compara, meu amigo, compara aquela época com hoje. Pergunta para o seu avô, pergunta por quem é velho e viveu. Meu avô, meu tio, era melhor a qualidade de vida, a segurança, tudo era melhor na época dos militares ou hoje está melhor? Pergunta. Muito melhor você perguntar para o seu avô do que para um professor de história que mora com a mãe. Muitos deles até, né, fumam maconha. Então, meus amigos, fica aqui o meu registro contra essa tentativa da Globo de destruir o período militar, porque é o seguinte: quando você é um porco, vive no pântano, no charco, é um ladrão, cachaceiro, burro, incompetente, mentiroso, está para ser preso, que é o caso do Lula, 5 processos e 12 inquéritos, qual é a única arma que resta? Vamos tentar caluniar tudo e a todos, dizer que corrupção sempre existiu nessa escala monumental, porque se a gente conseguir abaixar os grandes para a nossa estatura na fossa, a gente fica menos mal na fita. Só que é o seguinte: corrupção sempre teve e sempre terá, porque faz parte do homem, da índole do homem. Uns têm mais caráter, mas de modo geral a humanidade é canalha. Agora, que presidente militar roubava, que altos escalões do governo militar roubavam, tiravam dinheiro da Petrobras, bilhões, só o PT e Lula foram 9 bilhões roubados só na Petrobras com o Odebrecht. Falta ver ainda BNDES, o que eles roubaram, Caixa Econômica, o que eles roubaram, setor elétrico, o que eles roubaram, setor financeiro junto dos bancos, que agora o Palocci vai contar na delação premiada. Então, é para a gente ter uma noção, que história é história. Não importa se o cara viveu aquela época, lutou contra os militares, achou que o mundo, a maravilha seria agora com essa democracia. Se é o pior período da história do Brasil. Essa crise é a pior da história do Brasil. Desde 1870, quando começaram a registrar PIB por ano, esse ano, ano passado, foi a pior taxa, a pior recessão, o pior PIB prolongado da história do Brasil. Muito pior que na época de Collor. Muito pior até que na época de 64, quando os militares tiveram que assumir o poder. Então, temos que ter consciência das coisas para não ser massa de manobra de artista e diretorzinho de Globo, mídiazinho de esquerda, entendeu? Anticristão, antifamília, a favor do aborto, entendeu? Querendo botar ideologia de gênero, botar na televisão novela com criança gay,
massacrar isso, detonar os militares, porque a gente não tem nada com o que a pessoa quer, ela na sua sexualidade. O que a gente não quer é que seja ensinado, enfiado na nossa cabeça uma mentira repetida 1000 vezes, como dizia o ministro da propaganda do Hitler, o Goebbels, uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. Não será. Então, hashtag os dias não eram assim. Foi lançada, está um monte de gente colocando, e agora com as redes sociais e com a internet a gente pode confrontar a grande mídia, a Rede Globo, e você pode saber ensinar para os teus filhos e para os teus netos a verdade do que foi aquele período. Eu não quero um período militar hoje, um regime militar hoje, porque não há conjuntura no mundo para isso. Agora, a gente tem que estudar a história, o período Vargas, o período Império, e comparar com esse período de hoje, para a gente não ser massa de manobra, idiota útil de esquerdista comunista de Globo e da política. Tá bom, meu amigo? Obrigado aí pela sua atenção. Espero que eu tenha ajudado a esclarecer muitas coisas. Um abraço.